do substantivo no plural. Essa antecipação do artigo determina essa informação ao longo da frase. Então o artigo é um elemento determinante, lembrem-se sempre disso, tá? E a posição que ele ocupa é sempre antes de um substantivo, sempre antes, nunca depois. Eu não poderia falar menino hoje, não. Eu tenho que falar os meninos, a janela, a porta, nunca porta a, janela a, ok? Bom, e aí em termos de classificação a gente tem esses dois aqui que vocês com certeza já conhecem, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. A pergunta que vocês precisam passar a se fazer é: por que eu chamo de artigo definido e por que eu chamo de artigo indefinido? É a partir dessa pergunta que a gente precisa começar a pensar a importância do uso do artigo, tá bem? Bom, os artigos definidos são o, a, os, as. Os indefinidos, um, uma, uns, umas. Pensa o seguinte, pensa nessa palavra definido, indefinido. A gente já falou sobre o processo de construção, de estruturação das palavras, sobre as formações das palavras. Aí repara, eu tenho definido aqui e indefinido aqui com um acréscimo de um prefixo. É a mesma palavra com um acréscimo, que é o que a gente chama de processo de derivação, se tem um elemento antes, prefixal. Bom, esse prefixo acrescentado aqui é um prefixo de negação. Então ele nega o sentido da palavra definido. Quando você se depara com uma prova que vem assim, defina, sei lá, vocês estavam tendo aula agora com o Diego, defina quinhentismo. Você tem que colocar algo sobre o que é o quinhentismo. E para que você coloque isso, você precisa determinar o seu conhecimento. Você tem que ter conhecimento. Então lembra disso. Aquilo que é definido é aquilo que você conhece. E aí vocês já vão entender essa relação mais à frente. Aquilo que é indefinido, sem definição. É aquilo que eu ainda não conheço. Então, repara, matei um bicho. Eu só sei que é bicho, mas que bicho? Eu não consigo definir, eu não consigo determinar. Agora repara, vamos ao Banco Itaú. Banco Itaú é algo conhecido pela maioria. Não vou dizer todos porque, né, é muita gente. Pode ser que alguém não conheça, mas pela maioria. Ou seja, a gente tem o conhecimento de qual banco é, a especificidade. Então eu uso o artigo definido para fazer referência a elementos dos quais eu tenho conhecimento. E dos indefinidos para os quais eu não tenho conhecimento, tá? Bem, eles são assim chamados porque eles mantêm uma relação de coesão textual. Isso é importante. E aí eu vou retomar aquele conhecimento de mundo que a gente tem, que é o do conto de fadas. E a gente vai falar sobre isso, tá? Os artigos indefinidos, como eu falei para vocês, eles servem para fazer relação com os termos que a gente ainda desconhece. Se eu desconheço, numa relação de coesão textual, eu estou apresentando essa informação, porque ela ainda é desconhecida. Se ela é desconhecida, a relação é de coesão catafórica. Lembrem-se desse nome. Catáfora serve para apresentar algo. E isso vai ser muito usado por vocês nas redações, tá? Já o definido é aquilo que já me foi apresentado, consequentemente, eu já conheço. Então ele serve como um elemento de retomada. Logo, ele estabelece relação anafórica. Olhem esse textinho aqui que eu fiz separando em dois momentos. Ó, um determinado dia, estou apresentando o dia, ainda não tinha falado sobre ele. Então, um dia. Um cachorro, que você ainda não conhece, eu também não conheço, estou apresentando. No meio da rua, resolveu seguir um menino que a gente ainda não conhece, um menino com o qual a gente ainda não teve contato. Com medo, se escondeu num bar. Num é em um bar qualquer. Então
Então repara que aqui a gente apresentou o dia, a gente apresentou o cachorro, a gente apresentou o menino e apresentou o bar. São termos que ainda não tinham sido, né, apresentados a nós, são termos dos quais nós não temos conhecimento ainda. Agora reparem a continuação. No estabelecimento, em qual estabelecimento? Bar. Estabelecimento retoma bar. Então eu tenho que usar aqui artigo definido. Por quê? Porque bar já tinha sido apresentado a mim. Então eu já passei a ter esse conhecimento. Logo é retomada. E no é em mais o. O garoto. Que garoto? Esse um menino. Retomada. Ou seja, anáfora. Aí eu tenho que usar o artigo definido. Pôde despistar o cachorro. Que cachorro? Esse um cachorro aqui. O cão. Enfim. E manter-se seguro para seguir seu caminho. Repara que, ao dar continuidade à história e retomar elementos da informação inicial, eu passei já a ter a necessidade de usar o artigo definido. Por quê? Porque essas informações passaram a ser conhecidas. Elas passaram a ser informações que a outra pessoa já tem o domínio sobre ela. Logo, eu passo a ter essa necessidade. Ou seja, é muito importante a gente pensar nessa construção da relação. E aí vamos lá. Lembra lá comigo do tipo de texto que eu acabei de falar, do gênero textual conto de fadas. Era uma vez uma linda princesa que caminhava por um bosque até se deparar com um belo príncipe. Uma linda princesa, um belo dia, um lindo príncipe. Eu estou apresentando todos esses elementos, então eu estou usando artigos indefinidos. Agora, ao retomar, a jovem, que jovem? A princesa. Retomei. Apaixonou-se de imediato pelo príncipe. Pelo é per mais o artigo definido. No dia em que se conheceram. No é em mais o. Ou seja, o conto de fadas, ele exemplifica muito facilmente esse tipo de relação da coesão textual. E isso garante progressão de ideias em relação de estabelecimento entre todas as informações, coisa que vocês devem seguir na redação, caso vocês usem, obviamente, esse tipo de construção. Então isso aqui é informação nova para vocês. Isso aqui não é. Isso aqui vocês já têm da vida. Agora, isso aqui é informação nova e isso é muito importante. Só isso é muito importante, Felipe? Não. A gente tem que entender também que, para além dessa construção, existem construções que são usadas nas situações comunicativas do dia a dia. E essas situações garantem valores semânticos distintos aos artigos. E esses valores semânticos é o que a gente vai ver agora. Os artigos podem determinar 10 valores semânticos. E isso acontece nas mais variadas situações. Quais são elas? Primeiro, o artigo tem propriedade de substantivar qualquer palavra ou qualquer expressão. Isso aqui foi o que eu comecei falando com vocês. Ou seja, ele transforma qualquer classe gramatical em substantivo. Então, não sei o porquê da briga. Porque passou a ser substantivo. O belo depende de quem vê. Belo é adjetivo. Passou a ser substantivo. Essa é a primeira propriedade dele. Segunda propriedade. O artigo definido, o, a, os, as, pode ter valor de demonstrativo, com aplicação deítica. Nesse caso, ele equivale a desta, tá? Em algumas ocorrências até daquela. Então, vendem-se frutas da estação. Da é de mais a. Da estação em que a gente está inserido. Por isso, função deítica. A função deítica, ela situaliza alguém num determinado tempo, momento e lugar, tá? Ou seja, se eu falo da estação, é na estação em que a gente está inserido. Se eu estiver no verão, são as frutas do verão. Se eu estiver na primavera, são as frutas da primavera. Se eu estiver no outono, são as frutas do outono. Se eu estiver no inverno, são as frutas do inverno.
ok? Então esse da faz referência ao desta estação, ok? O artigo definido ainda, o, a, os, as, pode ter valor possessivo, a ideia de possuir algo, inferível a partir de um referente anteriormente mencionado ou implícito. Reparem nesses exemplos aqui, ó. Paulo entrou no carro e saiu com a noiva e a família. Esse a família aqui, ó, a noiva e a família, com a sua noiva, com a noiva dele, e com a família dele. Ou seja, a ideia de posse atrelada a Paulo, tá? Alisava os cabelos, passando as mãos pela cabeça. Então, alisava os cabelos dele, dela, depende de quem é, né, o referente. Então, a ideia de posse é de alguém. Passando as mãos pela cabeça, ou seja, passando as mãos dele ou dela pela cabeça. E aí, pela cabeça, per mais a. Cabeça de alguém, tá? Dele ou dela. Ou seja, a ideia de posse. Ele pode assumir essa relação de posse. Reparem que na primeira frase a gente tem o referente mencionado e na segunda o referente não está. Ele está implícito, ok? O artigo definido ainda pode indicar valor superlativo. A gente vai falar sobre o superlativo na relação dos adjetivos, tá? É quando você eleva ao máximo a caracterização, a informação sobre alguém. Quando se pretende. Então, repara, ele não é um médico qualquer, ele é o médico. Você coloca essa pessoa num patamar lá em cima. Você eleva demais a qualidade dela, tá? Antes do nome da pessoa, o artigo definido caracteriza intimidade. Ou seja, caracteriza que você já conhece aquela pessoa de fato, que você tem uma amizade, uma proximidade. Então reparem aqui, ó. O Carlos e a Ana são bons parceiros de cartas. Eu conheço o Carlos e conheço a Ana. Então eu falo Carlos e a Ana. Se eu não conhecer, se eu só souber que o nome deles é Carlos e Ana, tá? Carlos e Ana são bons parceiros de carta. Bom, Carlos não é aquele novo funcionário. Então, por exemplo, eu cheguei à empresa e aí tem um funcionário novo. Ah, qual o seu nome? José. Ah, ótimo, prazer, José. Felipe. Ah, vi que chegou um tal de José. Ó, um tal de José. A gente pode usar assim. Ou vi que o funcionário novo se chama José, né? José é o nome do funcionário novo sem artigo. Comecei a encontrar o José toda semana, cumprimentá-lo, a gente vai contando piada, vai se ajudando. Ele deixa de ser José, ele passou a ser o José, ok? Então, o uso do artigo antes do nome de alguém vai caracterizar proximidade e intimidade. Sexta propriedade. Após a palavra todo, após, tá? Ou seja, colocado depois de todo. O artigo definido traduz a ideia de totalidade, e isso ajuda na interpretação de texto, hein? Então, todo o Brasil é a totalidade. Vibrou na Copa do Mundo, tá? Todo o prédio será pintado no próximo mês. É o prédio inteiro, o prédio como um todo, ok? O artigo definido pode expressar toda uma espécie, ou seja, fazer referência a uma espécie de um ser, tá? Então, o homem é um ser volúvel, não é homem em oposição à mulher. É homem aqui, homo sapiens, ok? O abacate é uma fruta rica em calorias. É a espécie da fruta, tá? O artigo definido pode traduzir unicidade. A ideia de unicidade é de que daquele grupo, daquele contexto, aquele elemento é um, ok? Bom, então, ó, ele é o guitarrista da banda. Repara, eu tenho uma banda. A banda é formada por várias pessoas. Ele é o guitarrista. De todos, é único. Ele é o guitarrista. Aquele outro, o pianista. Aquela dali, a tecladista. Enfim, saxofonista. O artigo vai caracterizar aqui. Do grupo, é um, tá? Nono, antes de numeral, que é a próxima classe gramatical de que vamos falar, o artigo indefinido
indefinido. Uma, uns, umas. Indica proximidade numérica, ou seja, ele não indica certeza, tá? O menino tinha, no máximo, uns 12 anos. Repara, eu não tenho certeza se ele tem 12 anos. Eu acho que ele tem 12, ou se não tem 12, está ali na proximidade. 11, 13, tá? E o artigo indefinido pode indicar valor intensivo em certas frases, com entonação particular. Então, ó, ela é de uma beleza que encanta. Ele é de uma inteligência, ele é de uma graça, de um humor. Esse uma, você vai enaltecendo a pessoa e intensificando a ideia em relação a esse ser. Pessoa não, ser, que pode ser pessoa, animal, objeto, planta, enfim. Tá? Então essas propriedades vocês precisam aprender bastante, decorar, trabalhar, porque isso daqui cai em textos, que são os textos que vão ser cobrados nas provas para que vocês possam fazer a interpretação. Então a questão pode não pedir lá qual é a classificação do artigo, e nem pedir falando diretamente do artigo, mas vai pedir uma interpretação da frase. E aí nessa frase, por exemplo, todo o Brasil vibrou na Copa do Mundo, ele pede uma interpretação generalista, e você tem que saber que é o Brasil inteiro. Ele pode pedir isso daqui, esse valor intensificado do termo, e sempre fazer a relação com o artigo. Porque ele parte do pressuposto que você teve que identificar, que você foi capaz de identificar que o artigo era o elemento que indicava essa intensidade atrelada a algum termo direcionado aí a um determinado ser, ok? Então é muito importante vocês pensarem isso, tá? Bom, reparem aí nessa questãozinha e quero ver quem é que vai mandar a resposta para ela, tá? Ela queria ser reconhecida como dona da casa. Da, preposição de, mais artigo definido a. Não como dona de casa. Explique a diferença de sentido nas expressões destacadas na frase abaixo. Olha aí, ó. Ele nem fala de artigo. Ele quer saber qual é a diferença de sentido de dona da casa e dona de casa. Ou seja, uma frase com o uso do artigo definido e uma frase marcada pela ausência de artigo. Seja esse artigo definido, seja esse artigo indefinido. Então, qual é a diferença semântica de dona da casa e dona de casa? Acho que alguém já mandou aqui. Todo não é pronome? Todo é pronome, Vitor. Beleza. Achei que era já relacionado isso daqui. Abaixa aí para eu ver se eles já mandaram essa resposta, Renan, por favor. Ah, é lá em cima no caso, né? É subindo ali, né? A primeira é proprietária da casa. A segunda quer dizer que ela só limpa a casa. Quem foi que mandou isso daí? Como é que é o nome? Kessia. Parabéns, Kessia. Essa é realmente a ideia, tá? Então, na expressão dona da casa, o artigo, que é um artigo definido, indica a casa como um referente situacional evocado. Ou seja, ele traduz a ideia de prestígio. Por quê? Porque a mulher ali é a proprietária. Então, atribui-se à mulher um prestígio. Já a expressão dona de casa, que não tem artigo nenhum, traduz a ideia de que a mulher é apenas um referente conceitual, que dá a ela a condição de serviçal. Ela é a pessoa, como a Kessia disse, que limpa, a pessoa que faz os serviços domésticos. Parabéns, tá, Kessia? Bom, agora vamos falar dos numerais. Os numerais, eles servem, e isso é muito importante de vocês pensarem, tá? Tem uma questão, e eu trouxe essa questão, que ela foi... ela teve um índice de acerto muito baixo, justamente porque as pessoas não se ativeram ao conceito do que é um numeral. Numeral indica quantidade. Lembra disso? Se não indicar quantidade,
não é numeral, ok? Numeral é a classe gramatical usada por nós na língua para indicar quantidade. Então lembra lá, ó, uma, uns, umas, artigo indefinido. Essas palavrinhas vão poder ser também numerais. Por que pode ser artigo indefinido e por que pode ser numeral? Vai ser numeral quando indicar quantidade. Não indicou quantidade, artigo indefinido, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho da diferença. Bem, os numerais são classificados nesses 4 tipos aqui. O cardinal, que são os números básicos da vida que a gente aprende a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito. Infinito não é numeral, tá? Mas eu digo até o infinito porque é todos os números que vierem. O ordinal, que vai marcar posicionamento, ordem, vai marcar o lugar. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e por aí vai. O fracionário, que pega um número inteiro e fala de partes ou de parte desse número inteiro. Então, ó, meio é a metade de um número inteiro, 1/3. Eu pego um número inteiro, divido em 3 partes e pego uma. 2/3 desse número inteiro eu divido em 3 e pego 2 partes, tá? 2/5, 3/6, enfim. E o multiplicativo, que vai indicar por quantas vezes um número cardinal foi multiplicado. Então, dobro. Eu peguei o número ali e multipliquei por 2 vezes. Triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e por aí vai. Tá bem? Bom, isso aqui vocês sabem também. Então, tranquilo. Agora, para além disso, eu tenho que entender que os numerais, eles vão servir como pronomes também, que a gente vai chamar de numeral adjetivo e numeral substantivo. Assim como a gente tem os pronomes adjetivos e os pronomes substantivos. O que isso significa dizer? Aqui é a posição que o numeral ocupa em uma frase. Quando ele vem do lado de um substantivo, eu o chamo de numeral adjetivo. Porque o adjetivo costuma vir ao lado, vem ao lado de um substantivo, tá? Então eu chamo de numeral adjetivo, quando ele vem do ladinho. Então repara aqui, ó, havia 2 alunos. Alunos é substantivo. 2 quantifica e está do lado, indica quantidade. Então numeral com função adjetiva. O primeiro aluno a chegar foi o João. Aluno, substantivo. Primeiro, marca a ordem, a posição, tá? Então, de aluno. Veio ao lado, numeral, adjetivo. Agora, quando eu chamo de numeral substantivo, ele ocupa o lugar do substantivo. O substantivo não vem do lado dele, o substantivo desaparece. Então aqui, ó, esta criança comeu o dobro hoje. Repara, comeu o dobro hoje. Hoje não é substantivo. Hoje é advérbio. Que você pode pensar assim, não, mas tem o hoje ali do lado. Não tem substantivo, tá? Ela ficou com 1/4 do chocolate. Ah, chocolate é substantivo, mas o que vem do lado é do. Não é chocolate. Chocolate vem depois do do. Então, do lado de 1/4, não veio um substantivo. Quando não vem um substantivo do lado, eu passo a ter um numeral substantivo. Ah, é muito difícil. Então decora assim. Os numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... E os numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, são numerais adjetivos. Ok? Os numerais fracionários e multiplicativos são numerais substantivos. Sempre assim, em algumas ocasiões, a gente usa os numerais ordinais como numerais substantivos. Mas isso é um uso que a população faz. Tá? Então, por exemplo, eu fui o primeiro. E aí você não marca exatamente o quê. Primeiro o quê. Tá? Então, nessa situação, que é uma situação informal, a gente usa o ordinal também como
um numeral substantivo. Mas aí lembra, é na informalidade. Seguindo o rigor da formalidade gramatical, o ordinal, assim como o cardinal, virá como um numeral adjetivo, ou seja, ao lado de um substantivo. Então essas são as funções que esses numerais vão receber de acordo com a posição deles numa construção frasal, tá bem? Bom, aí vem aquela construção, aquela dúvida que vocês comumente têm. Felipe, como é que eu uso os numerais na redação? É o emprego dos numerais. Isso é muito importante de a gente pensar, tá? Bom, sempre que vocês fizerem referência a reis, aos papas, aos séculos, aos capítulos, vocês vão utilizar os numerais ordinais se forem até o 10º, ok? E vocês vão usar os cardinais a partir do 10º. Então, a partir do 10º é do 11 em diante. Tá? Então aqui, ó, Papa Leão, ó, eu estou aqui com um número romano, e aí se eu tiver que escrever por extenso, Papa Leão 10º, Papa Leão I, Papa Leão II, Papa Leão III, Papa Leão IV, V, VI, VII, VIII, IX, 10º. A partir daí, Papa Leão 11, Papa Leão 12, Papa Leão 13, 14, 15, 16, 17, ou seja, eu uso do número 1 ao número 10, eu uso... Ei, tá sabendo da novidade? Adquira agora as apostilas impressas e garanta sua aprovação no Enem 2024. Ele é inquestionável, tá bem? Estilisticamente, o numeral pode indicar uma quantidade indefinida, com noção hiperbólica. Aí, olha só, indefinida, toma cuidado. Ele continua com a sua natureza quantificadora, mas como ele está com um sentido de hipérbole, ou seja, para mostrar um exagero, ele não marca realmente a quantidade. Então aqui, ó, 1000 anos que se passem, não a esquecerei. Eu não vou viver 1000 anos. Então esse 1000 anos, 1000 quantifica de verdade anos, a palavra anos, né? Mas, no contexto em si, eu não quero usar a ideia com a quantidade de anos, e sim uma ideia com muitos anos. Que eu não consigo determinar, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Com certeza 1000 não irei viver, né? Então é uma ideia de atribuir uma hipérbole, que é o uso do exagero nas construções figurativas, tá bem? Valor discursivo dos numerais. A gente tem o valor remissivo e o valor distributivo. São esses dois. O valor remissivo é quando um numeral é usado para retomar um termo. Tá? Então reparem aqui, ó, o aluno e o professor sofrem com os modelos de escola atuais. O aluno e o professor. O primeiro, quem foi o primeiro? Aluno. Então aqui eu fiz uma remissão. Porque não consegue... Aí você vai falar assim, ué, Felipe, aqui, ó. Cadê o substantivo? O primeiro indivíduo, ele está implícito aqui, tá? Para evitar o uso desnecessário, porque você já sabe que é aluno, aluno é indivíduo, professor é indivíduo, ser humano. O primeiro, porque não consegue angariar conhecimento suficiente. O segundo, faz remissão, ou seja, retoma professor. Porque não tem condições de trabalho adequadas.
E ele também pode ser distributivo. Quando que isso vai acontecer? Quando eu tenho na frase um termo que precisa ser desmembrado em mais de um. Então reparem aqui, não quero mais falar com você por vários motivos. Vários motivos. Quais são esses vários motivos? O primeiro motivo, a palavra motivo aqui foi apagada porque ela já está aqui. Aí seria repetição desnecessária. O primeiro motivo, porque você é arrogante. O segundo motivo, porque você não tem humildade. E o terceiro motivo, porque você é chato. Então repara, a expressão vários motivos foi desmembrada. E aí eu chamo de distributivo, porque eu distribuí as informações ali. Belezinha? Bom, e em relação à redação, quando eu devo escrever por extenso 50 ou usar o 5 e o 0 numa redação? A gente precisa ter alguns cuidados, tá? Existem regras e elas precisam ser utilizadas. Escreve-se por extenso, ou seja, escreve o nome do numeral, tá? Até o número 20. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Pois são representados por uma única palavra, ou seja, é curto. Se é curto, eu represento com uma palavrinha. Acabou, tá? E aí, Felipe, eu não posso de jeito nenhum escrever o numeral, vai apresentar o número em si, o número mesmo e a informação? Vou chegar aí já já. Então segura aí. Ó, ganhamos 12 doces. É uma palavra só. Do 20 para cima, 21, 22, 23, 31, 45, 101. Eu tenho mais de uma palavra. Aí o ideal é representar pelo numeral em si, pela representação numérica mesmo, tá bem? Agora, quando você tem essa representação numérica que marca a ideia, por exemplo, de você ter uma porcentagem, seja ela qual for, aí você representa com um numeral, tá bem? Então, ganhamos 12% de desconto. Aí você põe o 1 e o 2 e a porcentagem. Não escreve 12%. Pode escrever? Pode, não há necessidade. Mas aí você representa com um numeral em si. Segunda dica, não se inicia uma frase pela representação numérica. Ou você inverte a ordem ou escreve por extenso. Então, peguei um dado estatístico. Vou começar pelo dado estatístico? 50% da população, segundo o IBGE... Não faz isso. Começa com, segundo o IBGE, em média, 50% da população. Pronto. Só jogar para lá. Ah, eu quero começar com 50%. Aí você vai escrever por extenso. Se você quiser começar, você vai escrever por extenso, tá? Quando se trata de hora, de dia, símbolos numéricos, vão ser os elementos que a gente vai utilizar. Então a reunião será no dia 8, aí tem que vir o 8 de novembro de 2014, o ano, às, sei lá, vamos botar aqui 10 horas, tem que vir o 1 e o 0, tá? Então nesses casos a gente representa sempre com um número. Fora essas situações, ok? Por extenso de 1 a 20. Então você vai optar por utilizar a representação do número quando fizer referência à ideia acima do 20 e à ideia da porcentagem, desde que a porcentagem não inicie a frase. Belezinha? Bom, e como que eu diferencio o numeral cardinal uma, do artigo indefinido uma? Então a gente tem algumas regrinhas, tá? Para a gente poder encerrar essa discussão, resolver uma questão e fechar esse primeiro tempo. Em geral, pode-se perceber que será cardinal quando ele puder acrescentar a ideia só, apenas, único. Então reparem aqui. Um homem é o suficiente para quebrar a parede. Eu consigo acrescentar o só. Um homem só, um homem apenas. Uma pessoa só, uma pessoa apenas. Conseguir colocar o só, o apenas, ele é numeral, porque ele quantifica. Se quantifica, é numeral, ok? Será artigo quando puder ter o seu plural em uns e a contrapartida em outro.
Então reparem aqui, ó. Um menino quer pão, o outro quer biscoito. Então, um, outro. Se eu tenho oposição entre um e outro, não é numeral. Porque ele não vai mais quantificar. Porque aquele é a oposição de outro. Outro não quantifica. Então, ele é artigo indefinido. E aí eu poderia passar para o plural. Uns meninos querem pão. Outros querem biscoito. Ok? Terceiro caso. Quando um for artigo, ele poderá ser retirado da frase sem prejuízo de entendimento. Quando um for numeral, ele não poderá ser retirado da frase. Então essa daqui é a dica até mais relevante. Estou fazendo uma prova de português. Tiro uma. Estou fazendo prova de português. Continua fazendo sentido. Ou seja, artigo indefinido. Preciso te contar uma coisa. Tiro uma. Preciso te contar coisa. Não faz sentido. O uma aqui quantifica. Repara, preciso te contar duas coisas, três coisas. Então ele indica a quantidade. Logo, numeral cardinal. E a última. Às vezes o um pode ser ao mesmo tempo um numeral e um artigo. Então também não fiquem nessa eterna briga. E aí, como que eu vou saber isso? Se ele tiver essa ideia da indefinição, em que eu consiga fazer a referência com uma ideia de introdução da informação, e ao mesmo tempo quando eu consigo identificar quantidade. Então reparem aqui, ó, vi um homem apenas, um homem só, quantidade, então numeral. Ou um homem qualquer, numa ideia vaga, artigo indefinido. Havia na floresta 7 homens e um elefante. Reparem, quando eu falo 7 homens e um elefante, eu olho para essa situação, eu tenho um numeral aqui, porque eu contei a quantidade de homens, então eu conto a quantidade de elefantes. Ótimo! Numeral. Agora olha o restante. O elefante ainda era pequeno. Que elefante? Olha a retomada. O é artigo definido. Retomando algo que eu já apresentei. Então aqui, a apresentação. Ou seja, eu estou apresentando uma informação. Se eu estou apresentando, artigo indefinido. Ok? Reparem nessa questão aqui de que falei com vocês. Trechinho da música do Gabriel Pensador, tá? E aí a pergunta dizia: por que a expressão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 não pode ser considerada um numeral? E aí as pessoas erraram muito essa questão. Por que não pode ser um numeral? Repara, ele já afirmou, não é um numeral. Não é um numeral. Ele quer saber o motivo de não ser. Que aí tinha uma música, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Por que essa expressão não pode ser considerada um numeral? Simples. Que foi que eu falei com vocês? Decora isso. Eu falei, numeral serve para indicar quantidade. Aqui não indica quantidade. Então não é um numeral porque não indica quantidade. Ou um conceito relativo à quantidade, ou seja, não indica algo direcionado à quantidade. É apenas um código de identificação telefônica, ou seja, é uma sequência numérica. Acabou. Ele faz uma sequência numérica ali, e essa sequência numérica, ela é apresentada a partir de números. Números, não de numerais. Numerais são classes gramaticais da língua portuguesa usadas para garantir que termos que indiquem quantidade possam ser classificados. Aí você fala assim, Felipe, então 2, 3, 4, do nada, assim, nessa sequência. Cada termo aqui recebe um nome. É o nome daquele número, é o nome do outro, ou seja, eu substantivei. Eu tenho uma expressão com uma sequência de nomes ali, beleza? Bem, corre aqui comigo no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida sobre esse conteúdo, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Manda sua pergunta, que na primeira oportunidade terei maior prazer em poder ajudá-los. Mas fica aí, que a gente ainda vai falar de mais uma classe gramatical ainda hoje, beleza? Beijos, até daqui a pouco, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem.
Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.